Isaías capítulo 59, já a partir do primeiro versículo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e não dão à luz a iniquidade. No versículo 15... Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Agora na Epístola aos Romanos, no capítulo 3... Também já temos lido esse texto por diversas vezes nesse momento, temos considerado, e acredito que nunca é demais nós voltarmos a trazê-lo à nossa memória, à nossa lembrança. No versículo 10, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No versículo 21, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E por último, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 20. Visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo,
porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Irmãos, então, como nós lemos nessa manhã ali no livro de Isaías, o Senhor, Ele está sempre disposto a receber o pecador arrependido. O Senhor está sempre disposto a perdoar o pecador arrependido. E também, como quando olhamos para trás, para a história, nós vimos que não havia uma pessoa sequer, um ser humano sequer, que tivesse condições de interceder pelos pecadores, até que, enfim, cumprindo a profecia, cumprindo a promessa, aquele tão aguardado Cordeiro foi enviado pelo Pai. O único homem capaz de interceder pelos pecadores, o único Cordeiro capaz de tirar o pecado do mundo, de salvar aqueles que se achegam a Ele, arrependidos dos seus pecados. Então, damos graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele teve essa iniciativa, foi proativo, em vendo que não havia um justo sequer, vendo que todos haviam pecado, que todos estavam destituídos e carentes da glória de Deus. O próprio Filho veio a essa terra, o próprio Filho se submeteu à vontade do Pai. O próprio Filho, Ele olhou firmemente para a cruz e cumpriu aquele mandato e aquela missão que o Pai tinha para Ele nessa terra. O próprio Filho, o justo, foi também o justificador, e Ele se entregou e sacrificou a sua vida em nosso favor. E é isso que fazemos nessa manhã, lembrando dessa obra, lembrando do Cristo, o ressurreto, o Filho do Deus vivo. Temos essa oportunidade, irmãos, de fazermos memória dessa obra, de mais uma vez valorizarmos esta obra, de não a tratarmos como algo qualquer, de não a tratarmos como um simples ritual, alguma coisa morta, alguma coisa comum, alguma coisa impura. Irmãos, temos a oportunidade de participarmos desse momento santo, não pelo momento em si ele é santo, mas porque aquele por quem esse momento existe, ele é santo. E ele nos chama e ele nos capacita, como nós cantamos nessa manhã, pela graça dele, a sermos santos também, a nos aproximarmos ao Pai, através da morte, através do sangue que Cristo Jesus derramou, concedendo esse novo e vivo caminho ao Santo dos Santos. Glória a Deus por seu Filho Jesus, glória a Deus pela obediência do seu Filho Jesus, glória a Deus, irmãos, porque nós, sem condições nenhuma de nos apresentarmos sem sermos consumidos pela ira de Deus, o Senhor Jesus Cristo reconciliou-nos com o Pai, e hoje a paz de Deus, ela reina sobre nós. Aleluia ao Cordeiro. Senhor, que seria de nós se o Senhor não houvesse nos alcançado? Aonde estaríamos, Senhor, se o Senhor não nos tivesse buscado, se o Senhor não nos tivesse resgatado? Senhor, nós sabemos que continuaríamos no mar de lama e de perdição. Continuaríamos, Senhor, na miséria dos nossos pecados, na escravidão, no império das trevas. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como lembrado nessa manhã, como bom pastor, o Senhor foi até nós, ovelhas perdidas, ovelhas que estavam longe do Senhor, longe do Teu propósito. O Senhor veio até nós e nos buscou, e nos trouxe para junto de Ti, nos trouxe para a Tua mesa, para participarmos e celebrarmos esse momento. Obrigado, Senhor, porque é a Tua graça que nos dá condições de estarmos diante de Ti. Graças, Senhor, por
poder buscar a tua face. Graças, Senhor, por haver nos salvado. O teu perdão e o teu amor nos resgatou e nos salvou. Obrigado pela tua obra. Obrigado, Senhor, por tudo.